Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Estão estudando bem? Vocês estão lendo, né, as legislações? Estão pesquisando? É uma disciplina assim muito importante, né, para nossa formação. Entender um pouquinho, né, sobre o direito ambiental, sobre a legislação, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho, né, é, de uma lei, né, da Política Nacional do Meio Ambiente. Praticamente foi a legislação que, digamos assim, começou a dar corpo, né, para a norma brasileira, né? Foi através dela que a legislação ela foi se instrumentalizando, né, ao longo dos anos e melhorando, né? Então aqui eu vou buscar o slide para a gente acompanhar para facilitar aí a nossa conversa, tá? Então aqui vai ser a nossa segunda videoaula, né, da legislação ambiental. Então, a gente vai falar da Lei número 6.938, de 31 de agosto de 1981, tá? A gente sabe que essa lei, inclusive, ela foi implementada anteriormente, né, à Constituição Federal, né, que foi em 1988, né, mas depois ela foi validada, né, como uma lei complementar, né? E aí ela ficou atualizada aí no direito ambiental, né, da nossa norma jurídica, tá? Então aqui essa imagem é só para a gente, digamos, buscar aquela fonte de pesquisa, né, uma fonte segura da norma, da legislação, né? Aqui nós temos aí, a gente podemos buscar aquilo pelo painel, né, da legislação do Brasil, né, onde nós temos todas as legislações federais. Aí eu cliquei aqui em 1981 e cliquei no link aqui, ó, aqui do lado, e aí o site me enviou diretamente aqui para o site do Planalto, tá? E aonde eu acessei a minha norma, minha legislação, tá? A gente percebe nesse início aqui, ó, né, que é a lei, né, da Presidência da República, né, da Casa Civil. Aí, então, no site aqui do Planalto, tá? Aqui, planalto.gov.br, é o site oficial, o site seguro, o site onde a gente observa a lei atualizada, né? Por exemplo, o artigo 1 da legislação original e o artigo 1 também que foi modificado, ele já não está mais valendo, ele está cortado aqui, ó, está riscado, porque ele já não, ele está revogado. Aí nós temos aqui o artigo 1, né? Está bem pequenino aqui, né? Só para a gente ter uma ideia. E o artigo 12, então, eles estão atual e assim segue a norma, né? Então, essa lei aqui, ela tem praticamente, digamos, 19 artigos, né? Muitas delas foram revogadas, atualizadas, né? Então, ela está toda arriscadinha, né? Porque realmente muita coisa mudou, né? E sempre vem mudando, vem atualizando, né? Por exemplo, quando foi implementada essa lei, não tinha a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Não tinha norma, não tinha lei, não tinha a, a Política Nacional de Unidade de Conservação, né? Não tinha o Sistema Nacional, né? Então, ele foi criado a partir de uma recomendação da própria legislação, tá? Então, ela ainda é atual, apesar de todas as suas revogações de artigo, né? Implementação de outras normas, né, durante o processo. Então, eu recomendo que vocês dêem uma olhadinha nessa lei, ela não é grande, mas se nós começarmos a buscar interpretação nela de tudo que representa a legislação, a gente vai ver que tem muita coisa, né? Em 19, praticamente são 21 artigos, mas é 19 que está textualizado lá, que está regulamentado toda a questão da norma, tá ok? Próximo slide. Opa. Então, aí nós temos aqui, vocês sabem, né, que essa questão da norma ambiental brasileira, todo o direito ambiental, ele vem sendo ainda reflexo de discussões internacionais, principalmente daquelas realizadas pela Comissão Mundial de Meio Ambiente, né, onde a cada 10 anos é feita uma conferência para se discutir todo o tema ambiental. Então, a Conferência de Estocolmo ela foi realizada em 1932, né?
ela ficou um marco na história da humanidade e ela forçou, digamos assim, fez que alguns países acordassem para a problemática ambiental e começassem a organizar o seu sistema jurídico, né? Foi aí que, em 1981, né, foi criada aí a Política Nacional do Meio Ambiente como, digamos, um reflexo, né, dessas discussões aí na Conferência Mundial do Meio Ambiente realizada em Estocolmo, tá? Então essa lei aí ela veio guiar, né, ela veio orientar, né, o sistema brasileiro, ela veio equilibrar, né, olhar melhor, né, fazer com os gestores, com os órgãos públicos, principalmente, começasse a olhar a natureza com um olhar mais atento, né, ao meio ambiente, né? Então, ela basicamente ela veio prover a manutenção do equilíbrio ecológico, da preservação, da conservação, da recuperação da qualidade ambiental, da recuperação dos danos, né, que as empresas, né, estavam promovendo para o meio ambiente, né? Então, foi um passo assim muito grande, né, que representou muita melhoria, muito avanço, né, para a humanidade, muito avanço até mesmo para a inovação, para a tecnologia, né? Então a gente sabe que essa norma, né, essa a Política Nacional do Meio Ambiente, ela foi esse primeiro passo aí para muitos passos que ela deu, né, e vem dando aí, né, e vem melhorando ao longo dos anos, né? A gente sabe que a gente precisa melhorar muito, a gente sabe que a sociedade, os empreendedores ainda precisam olhar com mais carinho, com mais cuidado para o meio ambiente, mas a gente sabe que muita coisa avançou, a gente já percebe que a comunidade, que a sociedade, ela já está meio que antenada, digamos assim, ela já está enxergando essa problemática, né? A gente está sentindo, né, no nosso dia a dia, então realmente é necessário cuidar do meio ambiente, né? Então, a lei considera ainda o meio ambiente como um patrimônio público, né? Então, ela veio amarrar lá no seu artigo que os recursos naturais, eles são de natureza pública, né? Então, eles são considerados um patrimônio, né? Justamente para que todos tenham o direito de preservar, que todos usufruam do direito, né? Mas com responsabilidade, com sustentabilidade. E ela assegura, né, essa questão da proteção para uso comum, para o uso coletivo, né? Vamos continuar, né? Então, essa normatização, né, como eu falei, ela tem 19 artigos, né? E ela vai tecendo diversas diretrizes, diversos princípios, objetivos, com a maior parte deles sendo obrigado, né? Sendo de forma obrigatória para que a sociedade cumpra, né? Então, por exemplo, foi nessa lei que surgiu o estudo de impacto ambiental, né, em que o empreendedor é obrigado, né, a pedir a licença, né, para ele é, desenvolver sua atividade, né. Então, surgiu já nessa política nacional, né. E aí o ordenamento jurídico, né, foi melhorando, foi aperfeiçoando os roteiros, as técnicas, né, para se fazer os estudos, né. Mas foi um grande passo aí, porque ela traçou esses princípios, essas diretrizes, para que não só os empreendedores, mas também a sociedade ela participasse, né. Então foi uma forma, né, também de os próprios órgãos, o próprio órgão federal, né, o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, as secretarias locais realizassem seu planejamento. Na verdade, era meio que solto, né? Cada um fazia do seu jeito, e a Política Nacional ela veio começar a organizar isso aí, veio começar a implementar um planejamento, e esse planejamento para também não frear, né, o desenvolvimento, sempre olhando nessa questão econômica, né, que ela é fundamental, né? Então, planejamento mais desenvolvimento, implantação mais funcionamento, significa, né, até hoje ainda, né, que nós, né, a gente usufrui dos recursos naturais, né? Os seres humanos, eles usufruem. Só que nós precisamos usufruir eles de uma forma sustentável, uma forma que ele não possa, que não venha degradar de forma, digamos assim, irrecuperável. Se ele traz alguma degradação, a gente vai compensar essa degradação com
com uma outra atividade que minimize, né, essa agressão aí à natureza, né? A própria política nacional, ela enxerga isso, ela fala disso, né? A gente vai falar mais na frente sobre essa questão aí que ela tem que estar aí junta, né, com a questão econômica, né? Não somente, simplesmente preservar de qualquer jeito e esquecer que nós dependemos dos recursos naturais, né? Então, a gente não vai conseguir deixar de usar os recursos naturais como um todo, né? A gente tem que usar ele de forma consciente, né, de forma racional. Tá? Então, a lei também ela veio definir alguns conceitos, né? Os conceitos que estão aí até hoje, né? Os conceitos jurídicos, né? A lei ela recomenda, né? Qualquer perícia ambiental, auditoria, né? O próprio licenciamento ele recomenda que a gente use termos jurídicos, né? Termos que está lá escrito na lei, por exemplo, o conceito de poluição, a gente vai buscar o que está na lei, né? Que está na política nacional, porque ele é mais seguro, digamos assim, né? Porque ele já está consolidado, já tá ali definido, né? E aí também vem definir algumas tutelas, alguns documentos, alguma forma de proteger, né, os patrimônios, né, esses recursos naturais, né? Não só deixando digamos assim, pelo poder público em si, pelo Ministério Público, né, pelas polícias, mas criar instrumentos que a sociedade pudesse também recorrer ao direito, né, ou reclamar, ou ser ouvida, né, em relação a algum dano ambiental, né? E também ela vai já direcionar algumas punições, né, algumas responsabilidades digamos, aos infratores, né, aqueles que cometem algum crime ambiental, ou até mesmo cobrar taxa, né, para que esse dano seja remediado, ou que o próprio governo possa investir em educação ambiental, em projetos, né, que possam esclarecer, né, conscientizar a população sobre os danos que o próprio empreendimento, a própria degradação do meio ambiente pode trazer, tá? Então, ela foi o berço aí para todos esses conceitos. Então, ela, como eu falei, ela veio estruturar, ela veio organizar, ela veio planejar aí a estrutura do meio ambiente, né? Então, aqui tem uma estrutura a nível geral, né? Que é conhecido como CISNAMA. Está previsto lá, né, na norma, na Política Nacional do Meio Ambiente, nesses artigos, né? Essa estrutura que se permaneceu até hoje, né? Havendo algumas ajustes, mas ela ainda mantém, né? Que seria o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é composto pela União, pelos estados, municípios, no caso pelo Distrito Federal, né? Então, esse sistema ele abarca aí todos os entes, né? E aí, a nível federal, né, nós temos aí o órgão superior, que é um conselho, né, de governo, onde tem vários ministros, onde ele está mais próximo, né, do presidente da República para tomar as decisões, né? E também é de responsabilidade do governo federal o Ministério do Meio Ambiente, que ele é o órgão responsável, digamos assim, para implementar as políticas públicas, os projetos, macros projetos para o Brasil, né? Instituir alguns programas, né, como a qualidade da água, como o Sistema Nacional de Recursos Hídricos e outros programas, né, que o governo tem implementado aí a nível Brasil, né? E também criou o CONAMA, né, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, né, que ele tem poder deliberativo de editar, de criar normas, ou seja, de criar parâmetros para ser lançado algum tipo de poluente para o meio ambiente, né? Então, o CONAMA ele é um órgão deliberativo composto aí por diversos setores da sociedade, tá? Que aí, nesse caso, o objetivo dele é trabalhar essa questão ambiental. Como você já tem visto em alguma disciplina, por exemplo, a resolução, né, da qualidade da água, a qualidade do ar, né, e do solo, lei de licenciamento ambiental, a resolução do CONAMA, né? Então, tudo isso foi e vem sendo instituído pelo esse Conselho Deliberativo, né, que ele é fundamental para o país, né. Então, a nível federal, né, nós temos aí os órgãos executores, né, que executa a política ambiental, por exemplo, que gerencia as unidades de conservação federais,
autoriza e licencia atividades a nível federal, né, ou a nível de mais de um estado, né, que seria o IBAMA e o ICMBio. No caso, o IBAMA, né, ele na época da criação da Política Nacional do Meio Ambiente foi criado somente o IBAMA, depois foi criado o ICMBio, justamente para o ICMBio administrar as unidades de conservação do país, né? No caso, ela tem o poder ali de fiscalização, de licenciamento a nível federal, tá? Porque a níveis locais, ou na verdade, a nível estadual, nós temos órgãos seccionais. Então, o órgão ambiental aí a nível estado, aqui no caso no estado do Pará, nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, né? Então, ela tem essa função aí de fazer a licença, de administrar as unidades de conservação estaduais, né? De criar política estadual de meio ambiente, né? E lá, nesse caso, aqui na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, ela tem o conselho, né, que é chamado de COEMA, né, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, composto aí por vários segmentos da sociedade civil, da sociedade pública, para também criar suas resoluções, no caso, as suas instituições normativas, né. E a nível local, nós temos os municípios, né, tendo suas secretarias municipais de meio ambiente, né, que também tem a mesma dinâmica, né, só que o governo, a Constituição amarra algumas atividades, né, para cada ente, né, que a gente vai estudar uma aula aí rápida, né, só para a gente entender as competências a nível de União, né, a nível de Estado e município. Mas, em todo caso, né, aqui o município, ele tem aquela gestão ambiental a nível municipal, a nível local, né, que aí ela tem a função de licenciar os empreendimentos, né, que causam algum impacto aí para o meio ambiente. Ou seja, toda atividade, né, que está na lista do anexo 1 da Política Nacional do Meio Ambiente e dos anexos das políticas estaduais, elas precisam de licença, tá? Então, lá está dizendo tudinho, lá quais são as atividades que precisam ser licenciadas. Então, o empreendimento não pode, por exemplo, colocar um posto de gasolina, no caso. Por quê? Porque ela é passiva de licenciada. Se ele coloca sem autorização, ele vai, o seu empreendimento vai sofrer uma multa, ele vai sofreu uma penalidade porque não pode colocar uma atividade sem a licença ambiental, tá? Então, todas essas atividades que estão nos anexos das resoluções, da lei, elas estão sujeitas ao que chama de EPIA, né? EPIA é o que está lá na Constituição, hoje a gente fala mais de EIA, né? De Estudo de Impacto Ambiental. Mas na Constituição vocês vão ver esse termo, né? Estudo prévio de impacto ambiental, que nada mais é do que o estudo de impacto ambiental, que ao longo dos anos, desculpa, ela vem se organizando, né? Ela vem melhorando, ela vem criando outros instrumentos, né? Por exemplo, uma licença ambiental mais simplificada, um plano de controle ambiental. Né? Então, foi sofrendo uma certa melhoramento, né, dos termos da licença ambiental, que aí, no caso, vocês vão ver essa disciplina, né? Somente essa questão da licença ambiental, aí vocês vão entender melhor, né? Toda essa dinâmica aí da licença, tá? E aí, essa legislação, ela veio organizar todo o sistema, né? Como a gente acabou de ver aí no slide anterior, né? Ela veio fazer uma certa padronização, uma forma de hierarquia, né? Na norma ambiental geral, né? Respeitando a capacidade, limite de cada ente, né? Por exemplo, o governo federal, ele não vai licenciar uma atividade a nível município. Por quê? Porque não seria viável economicamente, né? Imagine o governo federal trazer os seus técnicos de Brasília para fiscalizar um empreendimento que poderia ser fiscalizado a nível local, né? Foi por isso que foi implementada a Lei Complementar 140, né, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Justamente para evitar esse tipo de gasto, por exemplo, desnecessário, já que entre aspas, né, cada município tem sua gestão, tem seus técnicos, tem seus profissionais para fazer a licença. Né? Então, essa organização, ela veio estabelecer, veio amarrar padrões, né, de lançamento, padrões de emissão, né, de poluentes, por exemplo. Tudo isso no sentido de ajudar, né, a sustentabilidade, de ajudar aí o meio ambiente, de ajudar aí
e promover o crescimento econômico, mas também valorizando, né, a proteção ambiental, porque, de certa forma, sai mais barato o governo, né, prevenir danos, né, do que ele corrigir, do que ele, né, recuperar aquele dano já feito, né. Então, já foi feito os estudos, já foi comprovado que é muito mais viável, né, prevenir, né, criando os instrumentos, né, como a licença ambiental, para se proteger o meio ambiente, ok? Então, isso também forçou e instigou, né, os órgãos, os entes a formular os instrumentos da política nacional, né? Na própria política ela já cria diversos instrumentos. Então esse direcionamento desses instrumentos, né? Ele alertou, né? Por exemplo, os órgãos criar a sua política. Por exemplo, zoneamento ecológico econômico. Então, lá está como instrumento da política nacional, e os estados, né, foram e criaram o seu zoneamento. Né? Então, cada estado, basicamente, já tem o seu zoneamento. Então, instigou a ele criar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os seus planos. Né? Então, ele vem organizando a nível de cima, né, por exemplo, e aí os órgãos abaixo, né, ele vai determinando a obrigação, né, e aí os municípios, os estados vão criando os seus instrumentos, vão se planejando melhor, né, vão criando seus planos com metas, né, inclusive, para desenvolver a questão ambiental, né. Então, esses instrumentos vêm sempre melhorando, né, vêm garantindo, com certeza, aí a proteção do meio ambiente, né, que é o principal, digamos, objetivo, né, já que aqui, né, todos esses objetivos, né, eles estão entrelaçados aqui, ó. Então, um realmente depende do outro, né? Para se conseguir o crescimento econômico, precisamos ter os instrumentos, os mecanismos corretos, ideal, digamos assim, de fiscalização, de liberação, de funcionamento, né? Então, é um ciclo aí que se completa, tá bom? Então, algumas características e, digamos, algumas atribuições, né? O governo, desde a política nacional, né, em 1981, né, ele vem melhorando, né, vem criando ideia, vem criando grupo de estudo, e aí isso tem ajudado, né, a organização dos órgãos. Né? Então, o CISNAMA, ele é composto, né, por órgãos, né, e entidades da administração pública, né, e não só a administração pública, mas também ele tem atores aí da sociedade civil que discutem, né, justamente essa questão da proteção ambiental, né? Então, há um grupo de pessoas justamente pensando estratégias, né, para melhorar o meio ambiente. Então, isso já foi um grande avanço, porque já se direcionou pessoas e também entidades, né, que trabalham, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente, nós pensarmos, a Emater, a Deparagem. Se eu pensar só no Pará, se eu pensar no Brasil, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério das Cidades, Ministério da Saúde, quer dizer, cada entidade tem um profissional, um especialista, né? Então, fazer parte de um grupo e pensar essa questão ambiental, com certeza vai ajudar muito e vai enxergar, né, essa questão, essa problemática como um todo, né? Então, a gente sabe que a questão ambiental, ela tem várias linhas de pensamento, né? Então, a gente tem que ter cuidado, né, na hora de tomar decisão, porque, de repente, eu posso estar melhorando um processo, mas prejudicando o outro processo, né? Então, a gente tem que sempre colocar na balança essa questão. Então, essas competências de quem cuida do meio ambiente está lá na Constituição Federal, lá, principalmente lá no artigo 37, né? Que ele, no caso do artigo 37, lá é a questão da administração pública. Né? Então, os entes, né, eles têm responsabilidade, ou eles só podem administrar o recurso, ou adquirir o recurso, ou liberar o recurso, através da lei de licitação, né, de consulta pública. Então, ele não vai fazer de qualquer jeito, né? Tem que ter uma lei, né? Então, o artigo 37, ele se transformou uma lei de licitação pública, e lá amarra todos os processos de como a entidade pública, né, seja federal, estadual, municipal, como ela vai contratar um serviço. Né? Então, aí já veio dar uma transparência bem grande para o recurso público.
Então, lá já estava previsto aí, lá na lei, né? E aí o sistema veio instituir. E lá no artigo 23, né, a Constituição define também competências. Então, ela já deixa bem claro lá que, na verdade, a competência de proteção do meio ambiente é de todos, é comum. Então, qualquer cidadão ele tem o direito de proteger o meio ambiente. Os órgãos municipais, estaduais e federais também têm o direito de proteger. Por isso que temos o IBAMA, o ICMBio a nível federal, a nível estadual nós temos a SEMAS, e a nível municipal aqui, né, em Abaetetuba, nós temos a SEMEIA, com esse propósito de proteger o meio ambiente, né? E recentemente, digamos assim, mais atual, né, porque tem esse artigo lá da Constituição, né, o artigo 23, que garante a competência comum a todos os entes, né, todos têm direito de proteger. Aí, para dirimir, por exemplo, os conflitos, o governo, que está inclusive previsto lá no artigo 23, né, uma regulamentação, o governo criou a Lei Complementar número 140 em 2011, né, digamos recente agora. Então, ela veio fixar normas do inciso, no caso 3, 6 e 7 do artigo 23, ó, vocês podem consultar lá a Constituição, justamente para definir algumas atribuições, né? E aí, foi nessa época, olha, recente, 2011, eu vou considerar recente, que as prefeituras começaram a constituir, digamos assim, a gestão plena do município. Ou seja, todas as atividades que tivessem a nível município deverão ser licenciadas pelo município. Não somente licenciada, mas também fiscalizada, aplicar multa, né? Criar o seu fundo, né, de meio ambiente, né, para justamente investir em educação ambiental e em projetos, né? Então, é recente, as prefeituras correram contra o tempo aí, vem correndo, né, vem fazendo concurso, vem fortalecendo os seus técnicos, né, porque o governo do estado determinou que a secretaria tinha que ter os profissionais, mínimo lá, com nível superior, né, para poder ganhar o título de gestão plena. Não foi só criar a lei, né? Essa lei ela ainda passa ainda pelo governo do estado, porque o estado tem o direito, né, sobre a gestão ambiental, e aí ele fixou, ele vem ajustando, né, as secretarias a se organizarem para ela ter a sua gestão plena. Então, tem uma lista lá na SEMA dos municípios que têm a gestão plena, que têm autonomia, né, de licenciar, de fiscalizar os empreendimentos, né? Isso foi um avanço, porque ampliou o número de atividade licenciada, de atividade fiscalizada, né? Então, a tendência é melhorar, porque vai aumentar o número. Imagine o Pará, né, tendo que licenciar atividades de mais de 150 municípios, né? Então, hoje, cada município, basicamente, eu estava olhando a lista recente, está praticamente todos os municípios lá com a sua gestão plena, tá? Então, tem que passar ainda pelo crivo no estado, né, para ver se está tudo ok, para ver se tem os técnicos, se tem os materiais, se tem um prédio, né? E aí o governo do estado gera um certificado para esse município ter a sua gestão. É claro que eles ficam monitorando, segundo lá os técnicos, qualquer problema, né, eles podem perder a gestão plena e aí eles vão ter que se adequar novamente, né? Então, isso é justamente para proteger efetivamente aí o meio ambiente, né? Porque o que a lei ela não veio forçar e nem dizer que cada um ia fazer isso. Ela veio apenas fixar alguns detalhes, alguma norma, dar mais autonomia, digamos, aos municípios e ao próprio estado para desenvolver aí a licença, tá? Mas não significa dizer que, por exemplo, se aqui em Abaetetuba tiver um caso de crime ambiental, e se o Estado tomar conhecimento, ele pode vir aqui fiscalizar e dar a multa necessária. Aí ele não vai estar infringindo a lei, porque ele está seguindo a Constituição. Porque, de repente, o município ele possa não estar dando conta, ou possa estar inibido por alguma situação e não tomou aquela decisão. Assim como o governo federal também tem essas questões, né? Vocês percebem, né, na mídia aí que, por exemplo, o município de Itaituba, ele vive em constantes conflitos aí com os garimpeiros, né? Mas por que o IBAMA que está lá e não o Estado? Porque aquelas regiões são áreas indígenas,
São áreas de unidade de conservação federal, né, de responsabilidade do governo federal. Então, é por isso que o IBAMA atua em regiões federais, né? Então, essa lei aqui, se tiver, por exemplo, aqui em Abaetetuba, como tem uma região aqui de quilombola, a responsabilidade geralmente é do governo federal, né? Se caso seja a FUNAI que tenha licenciado aquela área. E aí, qualquer crime ambiental dentro dessas áreas gerida pelo governo federal é responsabilidade, digamos assim, do IBAMA e do ICMBio. Se for a nível estadual, aí já é a nível do Estado. E o resíduo disso, as outras atividades que não são nem do governo federal, nem do governo estadual, aí sim é responsabilidade dos governos municipais. Tá? Então, essa lei, eu convido vocês a dar uma lidinha nela, bem pequenina, né? Eu não conferi os artigos, mas é pouquinho, mas ela tem uma amplitude, assim, um alcance muito grande aí na norma ambiental. E aqui eu trouxe um trechozinho aqui do Milaré, né, o Edson Milaré, um estudioso, né, um advogado muito competente nessa questão ambiental, tem bastante publicação, né, e a gente convida vocês a lerem, né, tem até tese de doutorado, alguns artigos na internet, dê uma pesquisada nele, leiam os textos, que é bem atual, e inclusive é muito citado nos estudos, né, e então a gente tem que dar uma lidinha lá, um pouquinho. Então, Milaré, segundo ele, né, a Política Nacional do Meio Ambiente representa a articulação dos órgãos ambientais existentes e atuantes em todas as esferas da administração pública. Então, ele atribui, digamos assim, o sucesso dessa norma da Política Nacional Ambiental, principalmente à administração pública. A gente pode até enfatizar, né, porque a gente percebe, né, que tem o Ministério do Meio Ambiente, tem o IBAMA, muito atuante, tem o ICMBio, né, que veio fortalecer as unidades de conservação, quase todos os municípios têm sua secretaria, né, então tudo isso foi implementado, foi instigado, né, digamos assim, na Política Nacional do Meio Ambiente, né. Então, todo esse processo, toda essa dinâmica, né, ela favoreceu que os conjuntos das entidades federais, estadual, municipal, instituído por lei, né, no caso, né, então todas as secretarias é uma legislação, então ela assegura a sua atribuição e a sua responsabilidade frente à questão ambiental, né. Então aí eu vou deixar para vocês também aí a lei ambiental do município, né, e lá ele vai estar realmente amarrando essa questão, né, sobre como é feita a gestão, qual é a amplitude, né, da secretaria. E aqui nós temos, né, digamos, uma pirâmide, né, que ela segue de baixo para cima, amarrando essas questões. Por exemplo, porque essa política nacional, né, ela favoreceu e criou instrumentos de troca de informações, né? Por exemplo, nós temos aí o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, onde tem todo o cadastro das bacias, tem todo o histórico, né? Tem o histórico das emissões de poluentes, tem o histórico dos profissionais que trabalham atividades de degradação ambiental. Isso era um instrumento da política nacional e isso favoreceu isso. Então, ela vem constantemente elaborando e formulando estratégia de atuação nas regiões, seja em regiões a nível estadual ou até federal, ou até municipal, tem algumas estratégias para alguma região mais produtiva, ou uma região mais industrializada. Então, a gente vem sempre criando estratégia e melhorando aí a implementação, né? Vem negociando, né, aspectos importantes, né? A gente sabe que essa questão ambiental é muito problemática, a indústria, né, ela não pode parar, então há muita negociação, né, de emissões, de distritos, né, industriais, né, e tudo isso tem favorecido uma articulação, digamos, conjunta aí para trabalhar essas questões. Isso é um fato positivo, porque a norma ela não está preocupada apenas em ir lá dar fiscalizar, aplicar uma multa, né? Ela sempre está aberta a discussões, né? Sempre está sendo feito trabalho educativo, justamente para promover esse desenvolvimento conjunto, né? A gente sempre pensando na sustentabilidade, na economia, né, e no meio ambiente, né? Criou diversas padronizações, a gente percebe que as resoluções do CONAMA e vem sempre sofrendo atualizações, inclusive melhorando, né?
parâmetros sendo mais rígidos, outros flexibilizando, há sempre um ajuste, né? O próprio licenciamento ambiental, ele é sempre o objeto de discussão, né? Em todo o governo, né? Então, sempre estão melhorando o instrumento, às vezes melhorando até demais, né? Flexibilizando até demais, mas justamente tentando manter esse equilíbrio, né? Agora, há muitas frentes de discussões, né? De busca, né? Por exemplo, o negócio, ele sempre está lá lutando ali para a liberação ali desses poluentes, né? Tentando minimizar aí todo o processo, justamente porque eles trabalham, o agronegócio, eles trabalham grandes processos, né? E aí, definindo o valor, por exemplo, cobrado pelo uso da água, que é uma questão que está sendo muito discutida porque o sistema é público, né? E hoje vai se passar por o sistema privado, né? O sistema privado vai atuar também nessa área, né? Através do novo marco regulatório, né? Do saneamento básico. Mas até então ele está sendo responsável aí, né? Pela Política Nacional de Recursos Hídricos para definir, por exemplo, valores, né? De quanto o sistema público vai cobrar das pessoas pelo uso da água, né? Mas isso daí pode mudar, tendo em vista que passará pelo setor privado. Por exemplo, geralmente a gente não paga uma taxa exclusiva para arrecadar o lixo, né? Imagine se a prefeitura ela privatiza esse serviço. Então a gente vai ter que pagar uma taxa, digamos, separada, né? Digamos, do IPTU, para esse setor privado, digamos, coletar o lixo, que a gente não tem muito, digamos, cuidado, né? Então, são situações aí que o governo está olhando, está vendo de que forma vai, digamos, melhorar o acesso a esse serviço, tá? E aqui é um resumo do que eu falei, né? Do que define o Conselho do Governo, o Conselho Nacional, né? Qual é a função de cada setor aí definido pelo CISNAMA, tá? Então, a gente convida vocês a darem uma olhadinha, uma leitura, né? Se caso não queiram ler aí a própria lei, né? Aqui a gente está de forma resumida. O CONAMA, para te ter uma ideia, né? Eu não vou falar da composição de cada situação, né? Eu vou só falar um pouquinho do CONAMA, porque o CONAMA, digamos, é um, é um instrumento, né? Um colegiado assim, fundamental para o Brasil, né? E aí a gente sabe que o CONAMA ele tem o poder deliberativo, ele tem o poder de, digamos, de definir os padrões de lançamento de poluentes, seja para o ar, para a água, permitir, ele define não só isso, forma de licenciamento, forma de manejo, né? Então ele amarra todo esse andamento ambiental, né? Então o conselho ele é presidido pelo ministro, né? No caso do Ministério do Meio Ambiente, ele que tem o poder lá de fazer as reuniões, né? de, de presidir, né? E também constituído por secretaria, né? Que compõe aí, digamos, a gestão do conselho. Mas o conselho ele tem diversos representantes, né? Por exemplo, representante dos órgãos públicos. Então, esses representantes têm poder de decisão, têm poder de voto, né? Então, quando é lançada uma norma, esse conselho vai votar. E os representantes do conselho têm esse poder de decisão, tá? Que podem ser dos órgãos públicos, por exemplo, do IBAMA, da Agência Nacional das Águas, do Ministério Público, seja federal, estadual ou do ICMBio, representante das secretarias estaduais do governo ou algum representante do governo estadual indicado pelo governador, né? E municípios também, né? Tem diversas representações, geralmente aqueles consórcios municipais, né? Do setor empresarial, né? Da CUT, da CONTAG, do Conselho Nacional de Tecnologia e Indústria, né, da sociedade civil, da Associação Brasileira, né, de Águas, da Sociedade de Pesquisa, né, da comunidade científica, comunidades indígenas, quilombolas, ou seja, tem uma representatividade muito grande, justamente para tomar essa decisão, né? Então, atualmente o governo está reprimindo algumas entidades, né? Mas isso daí é muito variável de governo, né? Porque o governo ele pode direcionar, né, os programas, políticas, né? Inclusive ele pode
desintegrar, por exemplo, aquele ministério, né? Como teve o Ministério do Trabalho, né? Ele transformou numa secretaria. O Ministério do Desenvolvimento Agrário se transformou numa secretaria. Então, isso daí depende muito de cada governo, né? Ela tem ainda essa flexibilidade, né? Porque ela faz parte do Poder Executivo, né? Aí nós temos o IBAMA, né? Ele foi criado, e foi o primeiro criado logo após a Política Nacional do Meio Ambiente. Ele foi criado lá em 89, né? Então ele tinha aquele poder de execução, né? Então ele tem inclusive poder de polícia para multar e prender qualquer infrator ambiental, né? É claro que a organização, os detalhes está na Lei de Crimes Ambientais, que a gente vai falar em outro momento, tá? Ele tem também a função de executar, né, as ações da Política Nacional do Meio Ambiente, criar programas educativos, projetos, né? Então, tem muita coisa interessante, né? A gente convida você a visitar o site do Meio Ambiente, ao site do IBAMA, né? Que o IBAMA, a função dele não é apenas e somente fiscalizar e aplicar multa, né? Então, ele tem vários programas, né, que ajudam na qualidade do ar, na qualidade da água, na preservação das florestas, né? Então, tem muito projeto interessante, né? Infelizmente, a mídia só mostra essa questão da fiscalização, né, da multa, né? Mas o órgão em si tem bastante programa. Ele é responsável também pelo licenciamento ambiental a nível federal, né? Por exemplo, se o Estado quer abrir uma estrada, quer criar um projeto de produtos radioativos, aí é a responsabilidade do IBAMA fazer o licenciamento. Tem diversas atividades, né? Sistema elétrico, né? Hidrelétrica, é tudo pelo IBAMA. Então, aí ele controla, né, a qualidade ambiental, né? Então, ele tem essa função aí bastante ampla. E também ele tem a função de autorizar a exploração, né, por exemplo, dos recursos naturais. Apesar de essa função ela já está meio que passada por ICMBio. Por exemplo, dentro das unidades de conservação federais, no caso as extrativistas, as FRONAS, tem moradores. Então, os moradores precisam sobreviver, precisam usar, né, recursos da natureza. Então, eles têm que ter autorização desses órgãos federais, do IBAMA ou do ICMBio, e não do governo estadual ou do município. Porque, por exemplo, as unidades de conservação federal é responsabilidade do ICMBio. As reservas extrativistas federais são responsabilidade do ICMBio. Os indígenas ou quilombolas federais, que geralmente são federal, são responsabilidade da FUNAI, então é responsabilidade do IBAMA e do ICMBio, né, pedir autorização para fazer qualquer tipo de atividade. Então, tradicionalmente é o mais conhecido, né, tem poder de fiscalização, monitoramento e controle ambiental, né? Aí, claro, observando toda a norma, toda a legislação. E também tem a função de executar de forma, digamos, supletiva as competências da União em conformidade, né? Ou seja, ela ajuda, né? Ela complementa, né? Ela suplementa alguma coisa que o governo federal precise para licenciar alguma atividade, ou até mesmo o governo estadual, né? Ela está lá para ajudar, né? O governo a tomar decisão, a, a implementar uma política dentro do estado, dentro do município, né? Então, justamente pensando na promoção do meio ambiente, da qualidade como um todo, né? O ICMBio, a diferença dele é que ele executa e o Sistema Nacional de Unidade de Conservação Federal, né? Então, essa que é a função. Ele também tem a função de licenciar a atividade, de dar autorização, né? Dentro daquelas unidades, né? Então, aí ele geralmente ele propõe novas unidades, ele gerencia, ele ajuda a implementar o plano de manejo da unidade de conservação, né? Que tem muitas no Brasil, né? Então, a missão do ICMBio é bem árdua, né? E acho de extrema necessidade, de extrema importância para conservar aí a biodiversidade e conservar, né? Então, acho que é o principal fator. Aqui, só para você ter uma ideia, né? Nós temos aí no Brasil, esse dado aqui, parece que é 2011, que aí o CMBio gerencia dos 320 unidades de conservação. Aí delas, apenas 162 têm um plano de manejo, ou seja, o plano de manejo é a lei daquele assentamento, daquela unidade de conservação, né? Então, aí,
E nessa época tinha 80 elaboração, né? Talvez esse número aqui aumentou. Então, dessas unidades aí de conservação, ó, nós temos aí uma grande quantidade aí na Amazônia, seguida aí pelos outros estados aí do Brasil, né? Então, é uma área bem extensa, né? Administrada aí pelo governo federal. E aí, tecendo mais sobre o comentário da legislação, lá no artigo 3, define o conceito de poluição. Digamos, o conceito que é mais aceitável, o conceito institucional, né, que está lá previsto na Política Nacional do Meio Ambiente. Aí ele vem tecendo nas suas resoluções esse mesmo conceito, né? Então, a poluição, né, representa a degradação, né, ele compromete a qualidade ambiental, né, e aí ele afeta a gente de forma direta e indiretamente, né? Então, ele tem aí todo um processo aí por trás. Então, essa poluição, ela alcançar aí esses termos, né, ela envolve, ela acontece quando ela prejudica a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Quando ela também cria condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetam a biota, no caso desfavoravelmente, afeta condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, ou lança matéria e energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Então, está lá escrito isso no artigo 3 da Política Nacional do Meio Ambiente, definindo aí esse termo poluição. E aí, poluidor, foi aí que foi apresentado, né, para a sociedade esse termo de poluidor, poluidor pagador, né, predador, né, do meio ambiente. Né? Então, está no artigo 3, no inciso 6, 7, desculpem, que essas pessoas que poluem podem ser pessoa física ou pessoa jurídica. A pessoa jurídica ela pode ser de direito público ou privado, ou seja, o próprio poder público pode sofrer penalidade por prejudicar o meio ambiente. Né? Por exemplo, uma empresa, uma organização pública implementar um processo que não tenha licença. Então, ele vai sofrer as mesmas penalidades de uma empresa que tem direito privado, ou seja, que ela tem um CNPJ privado. Né? Então, todos estão sujeitos aí às penalidades, desde que elas comprometam aí o meio ambiente. Né? E aí, lá no inciso 7, aí ele amarra que o poluidor é a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que é responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Então, esse poluidor pode ser qualquer pessoa, qualquer cidadão. Né? E aí, se o dano ocorrer, se for comprovado, essa reparação pode ser pela pessoa física ou pela empresa. Né? Então, porque eu estava a trabalho da empresa. Aí vai ser determinado isso na justiça quem realmente causou o dano, se aquela pessoa vai responder ou não, porque geralmente responde, os dois, né? E aí os recursos ambientais, né, recursos naturais, né, que a lei define, né? Quem são, né, digamos. A gente já sabe de forma já que a gente vem estudando, né, os ecossistemas, né, que os recursos naturais são água, ar e solo, né? Só que aqui na lei, né, na Política Nacional, ele organizou esses termos melhor. Ele falou que recurso natural é a atmosfera. A atmosfera são aquelas camadas de gases, né, que contornam o planeta, né, aquela camada gasosa. Tá? Então, a gente pensar logo nisso é tudo. As águas interiores e superficiais também, a água subterrânea, né, que representa o rio, lago, a superfície, falou também que é um recurso ambiental. Os estuários também, né, são um recurso ambiental. Mas o que é o estuário? O estuário é aquelas regiões que está próxima ao mar, né, que geralmente são os manguezais, né, que são aquela área onde está meio salina, né, então são os estuários, né, que a gente tem. Aí o mar territorial, né, então nós temos o estuário logo após o mar, aquela água salgada, né, ou seja, aquela área que tiver a 224 quilômetros, né, por exemplo, do pré-mar, da superfície mais baixa ou das ilhas, né? Então, desse pré-mar, dessa baixa d'água, na beira, por exemplo, das praias que está em contato com o mar, até mais de 22 quilômetros é considerado mar territorial, mar brasileiro, ou seja, até a 12 milhas, né?
é considerado mar territorial de responsabilidade do Brasil. O solo e o subsolo também é um recurso ambiental, e os elementos da biosfera, que aí engloba tudo, né? Que seria a hidrosfera, a atmosfera e a litosfera. Então, tudo que nós temos no entorno da nossa atmosfera, incluindo a hidrosfera e a litosfera, que a hidrosfera é a água e a litosfera é o solo, é um recurso ambiental de responsabilidade, de proteção, de equilíbrio, né, da sustentabilidade, né? Então, é basicamente tudo aí. E aí, reforçando, né, degradação é quando compromete a qualidade ambiental, quando são as alterações, né, que tem aí, que afeta aí as características envolvidas aí do meio ambiente. Então, lá no artigo 3 da Política Nacional, tem lá a poluição, como a gente falou agora há pouco, né, e tem lá essas causas que causam a poluição, tá? E aí, lá no inciso primeiro, né, aí ele já amarra, né, que essa degradação é um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, que permite, que abrigue e rege a vida em todas as suas formas. Então, ele já amarra esse conceito aí da degradação da qualidade ambiental. E o artigo 4, né, ele vem reforçar aquela questão que a gente vem falando, que a lei ela vem ajustar, ela vem compatibilizar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, que deve caminhar junto com a conservação, com a preservação da qualidade do meio ambiente, né? E para isso manter esse equilíbrio ecológico, né? Então tem que caminhar junto, né? Não tem que pensar só no meio ambiente ou só na parte econômica. Tem que criar instrumentos, meios que possam favorecer todos os entes, né? Então, o desenvolvimento econômico e social em seus planos, programas, políticas e projetos que têm que se ajustar às exigências ambientais. Ou seja, quando o empreendimento pede uma licença, que seria o estudo de impacto ambiental, junto com o seu relatório, já deve vir lá nesse projeto, né, nesse plano, os programas de melhoramento ambiental, os programas que vai gerar emprego e renda, os projetos que vai compensar a degradação ambiental, então já vem junto. Se for um plano de controle ambiental, vem lá também, né? O plano de mitigação do dano, o plano de recuperação ambiental, aí já vem junto lá no plano de estudo de impacto ambiental, né? Que vai ser uma disciplina que vocês vão trabalhar só isso, né? E aí vai ficar melhor, claro, essa informação, tá? E aí, tecendo ainda essas questões, né, aí ele vai amarrando aí o conceito, né, do poluidor e do predador, né, que foi o termo que a Política Nacional criou. Na verdade, o poluidor, ele pegou muito, predador, basicamente, não houve muito esse termo, mas ele é um termo constitucional, né, um termo jurídico que está lá na norma, né, que esse poluidor ele tem a obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados, né, à pessoa, a qualquer cidadão, né, e também ao meio ambiente, né. Aí, as formas que ele utilizou os recursos com fins econômicos, né. Por exemplo, se ele pede um estudo, ele sabe que ele vai degradar, então ele vai pagar por isso, pela essa degradação. Se ele degradou de forma criminosa, ele vai pagar e também vai recuperar esse dano, ele vai pagar o ônus para o usuário, né, seja a pessoa física ou a comunidade, né, daquele dano que ela cometeu. Então, nos próprios estudos já tem essa obrigação, mas na lei já existe, né, que ele pague esse dano aí causado aí, de forma, né, a compensar todo o prejuízo, ou pelo menos minimizar aí, né, os prejuízos causados, né. E aí a lei prevê penalidades, né, depois, né, ela veio, criou, né, a lei de crimes ambientais, e ela determinou aí valor das taxas, no caso hoje, né, o Código Florestal, o Código dos crimes ambientais, né, e determina aí uma multa de até 50 milhões. Né? Então, infelizmente, se o dano for maior que isso, o valor estipulado é 50 milhões. E aí, no caso, também tem lá na lei, que a gente vai ver depois, né, essa lei, que as penalidades, né, a prisão, ela é até um pouco flexível, né? Ela basicamente gira ali em torno de, no máximo, 6 anos, né? Qualquer crime aí feito por meio ambiente, né? Claro que talvez
algum crime ambiental possa se dividir em vários crimes. Aí sim essa pena pode aumentar, mas de forma geral não passa disso. Então, eu te quero agradecer, eu fiz um resumo só da lei, apesar de a lei ser pequena, mas ela traz muito conceito, ela foi o primeiro passo, né? Ela que veio instrumentalizando todas as outras normas, todas as outras leis que existem até hoje, né? Que é um arcabouço bem grande, né? Um compêndio, né, de normas que geram aí o direito ambiental. Então, a gente agradece aí a oportunidade, leiam mais a lei, tá? Busquem outros materiais, né? Para que a gente tenha um, um melhor aproveitamento, né? E a gente use essa lei em prol da nossa profissão, né? Em prol da melhoria da comunidade, tá? Então, te agradeço, forte abraço e até a próxima. Yes.